Giannis e Joel Embiid. O que eles têm em comum? Bem, eles são dois dos maiores jogadores da geração moderna, ambos ex-MVPs com conquistas individuais em várias categorias. Agora este é o terceiro toco, ele vai levar tudo. Olha, uma cravada. Na verdade, eles são os únicos dois jogadores da Conferência Leste a vencer o MVP desde LeBron James em 2013, quando ele estava em Miami. Isso é meio louco. Em mais de uma década, desde então até agora, só Giannis e Embiid foram candidatos sérios a MVP vindos do leste. Esses dois jogadores, junto com Nikola Jokic, revitalizam o que significa ser um pivô. Todos eles ajudaram a iniciar uma nova era após longo domínio de armadores e alas na liga. Infelizmente, há também outras coisas que Giannis e Embiid têm em comum, em especial o hábito de sofrerem lesões em momentos inoportunos, justamente quando os playoffs começam. E, ainda pior, ficarem presos nas piores situações imagináveis para qualquer superestrela. Para Giannis, que já foi campeão, buscar outro título tem sido puro sofrimento. E para Embiid, que ainda não passou da segunda rodada dos playoffs e tem o histórico de lesões mais extenso entre todas as superestrelas desta era, ele nunca conseguiu fazer uma pós-temporada realmente especial, e agora ambos fazem parte de elencos que não conseguem competir nem têm um futuro para construir. Como vai, pessoal? Meu nome é Andy Hoops. E hoje vamos dar uma olhada sem dúvida nos dois melhores jogadores da Conferência Leste nos últimos anos e como eles chegaram a essa situação. Um buraco do qual eles têm lutado para sair há anos. Sem mais delongas, vamos começar. Vira, calcanhar, arremessa, não cai. Parque pega o rebote e acabou. Essa guerra de desgaste é vencida pelos Knicks. Acho que o que diferencia Joel Embiid da maioria dos outros superastros do seu nível é a quantidade de ódio e hostilidade direcionada a ele. Poxa, nem mesmo James Harden, no auge, recebeu esse tipo de ódio. Com Harden, era principalmente a capacidade dele de cavar faltas que irritava profundamente as pessoas. No entanto, pelo menos Harden sempre esteve disponível e nunca usou lesões como desculpa. Para Embiid, é como pegar as artimanhas do Harden para cavar faltas e adicionar jogadas ainda mais duvidosas. Mas também o fato de que ele perde tantos jogos ano após ano a ponto de seu corpo não aguentar toda vez que os playoffs estão para começar. Apesar do talento de Embiid, sua falta de disponibilidade prejudicou tanto o time quanto as tentativas dos Sixers de montar o elenco ao seu redor. Bem antes do início da temporada 2024-2025, Joel Embiid soltou essa frase aqui: "Se eu tivesse que chutar, provavelmente nunca mais jogaria em noites seguidas na carreira." Essa declaração chamou a atenção da diretoria da liga, que multou ele e os Sixers por sugerirem que ficaria de fora de jogos de propósito. Ele disse isso depois de perder toda a pré-temporada também, sugerindo que há algo seriamente errado com o corpo dele. Isso não é o que você quer ouvir do seu principal jogador da franquia. Quando se trata de disponibilidade, Embiid está com a paciência da torcida bem curta, sempre que ele fica de fora, sempre que ele tem até as menores lesões. Todo mundo sempre espera que seja algo mais sério. Parece que esse é o caso mais uma vez. Lembre-se, em fevereiro de 2024, Embiid sofreu uma ruptura no menisco, uma lesão que normalmente leva a maioria dos jogadores da NBA 2 ou 3 meses para se recuperar. Mas Embiid não é um jogador comum. No início dos playoffs de 2024, Embiid e os Sixers sentiram um senso de urgência. Ele ainda não conseguiu se manter saudável em uma única campanha de playoffs em toda a sua carreira, então a pressão estava aumentando. Ele precisava voltar e jogar bem, o que de fato aconteceu. Sem hesitação, contato e ele acerta. Cara, e de alguma forma não houve falta. Infelizmente, parece que ele voltou um pouco cedo demais. Bem, isso é simplesmente inaceitável, sabe? Nos colocar nessa situação, sabe? Isso é totalmente inaceitável perder um jogo assim, especialmente nos playoffs. Então, é isso. Após uma eliminação nada cerimoniosa na primeira rodada, Embiid mais uma vez voltou a reabilitar o joelho. Parece que ele voltou rápido demais, o que acabou causando um grande retrocesso na recuperação. Esses problemas recorrentes no joelho o assombram há anos. Mas isso é só metade do motivo pelo qual os Sixers não conseguiram fazer nenhuma campanha profunda nos playoffs. A outra metade é a decisão que mudou a franquia na off-season de 2019. A off-season em que eles assinaram com Tobias Harris por um contrato de 180 milhões de dólares, um acordo que prejudicaria a franquia durante todo o auge de Joel Embiid.
Além disso, naquela mesma off-season, perderam Jimmy Butler e J.J. Redick, seu melhor arremessador de 3, vindo de sua melhor temporada. Butler acabaria revitalizando sua carreira em Miami e ainda eliminou os Sixers nos playoffs, liderando o Heat a 2 finais em 4 anos. Os Sixers, por outro lado, ficaram presos com Tobias por 5 temporadas, porque, além de seu contrato ser impossível de trocar, ele tinha o hábito de sumir quando mais importava. Tobias Harris e seus desaparecimentos eram o tormento da existência deles, os 180 milhões de dólares mais inúteis que um time já gastou. Ele simplesmente nunca teve a mentalidade para vencer nessa época. O processo dos Sixers era visto como uma revelação. Um time que montou o elenco do zero com tanking, mas terminou só com Joel Embiid e Ben Simmons como jovens para construir ao redor. Então, quando Ben Simmons também sumiu e não teve a força mental para lidar com toda a pressão, isso marcou o fim dessa dupla e assim começou uma era de Embiid sozinho. Foi aí que eles, como eu gosto de chamar, ativaram o modo desespero, já que toda a era do processo parecia ter fracassado. Eles recorreram à única coisa que podiam fazer, tentativas desesperadas de adquirir estrelas já passadas do auge e torcer para que ainda reste um pouco de talento nelas. Por isso trocaram pelo James Harden e assinaram com Paul George já fora do auge e propenso a lesões por um contrato acima de 50 milhões de dólares. Eles devem fazer de tudo para salvar os melhores anos do Embiid enquanto o restante da Conferência Leste se fortaleceu. Os Sixers ficaram para trás e, como resultado, a janela de título deles provavelmente já se fechou. Se tem um jogador por quem eu sinto pena é o Tyrese Maxey. Cercado pelo drama e pela animosidade implacável dos próprios torcedores, Maxey é o único cara que não merece tudo isso. O jovem armador foi jogado direto no fogo. Com a ausência do Embiid, é o Maxey quem se espera que carregue o peso de toda a franquia. Por um lado, pode parecer que Joel Embiid está preso em uma franquia que o decepcionou. Por outro lado, você também pode dizer que a franquia está presa ao Joel Embiid e que ele os decepcionou. Esse é o homem que eles conseguiram como resultado de anos de tanking, um superstar propenso a lesões, cheio de polêmicas que o mundo inteiro fora da Filadélfia despreza. Talvez seja a hora de uma mudança para o time e para Joel Embiid. Executivos da Conferência Oeste foram questionados sobre trocar por Giannis caso os Bucks negociem. Veja a resposta deles. Os times estão atentos e otimistas, afirmou um executivo do Oeste. Não me surpreenderia se isso ocorresse até o prazo de trocas, disse outro. Giannis, ao ser questionado, respondeu: se não ganharmos outro campeonato, posso ser trocado. Esse é o nosso trabalho, é o mundo em que vivemos. De certa forma, Giannis é o completo oposto de Embiid. Ele já provou que é capaz de ganhar um título e se destaca nos playoffs com algumas das melhores atuações da pós-temporada, entre essa geração de superestrelas. Além disso, ele é geralmente bem visto pela maioria das torcidas por causa de sua personalidade carismática. Ele foi por muito tempo visto como o garoto de ouro das superestrelas, alguém sem erros. No entanto, o que ele tem em comum com Embiid é que desde que conquistou aquele campeonato em 2021, o Bucks, assim como os Sixers, só piorou desde então e a janela para conquistar outro título está se fechando rapidamente. Apesar de Giannis ainda estar jogando no auge da sua carreira, assim como Embiid e os Sixers, o melhor elenco de apoio que Giannis teve ao seu redor foi bem no início da sua carreira. Mas com o passar dos anos, times mais jovens e melhores os ultrapassaram. Eles melhoraram muito mais rápido do que o Bucks consegue acompanhar. Para esse time, é a junção de um elenco envelhecido e a falta de evolução dos jovens. Times campeões que buscam vários títulos precisam de uma transição suave entre veteranos e jovens. Infelizmente, o Milwaukee Bucks não teve um período de transição, já que o núcleo dos titulares e jogadores de apoio envelheceu e simplesmente não havia ninguém para substituí-los. Eles ainda colocam o Brook Lopes, de 36 anos, para jogar mais de 30 minutos por jogo, mesmo sendo evidente que ele já não é o mesmo de antes. Na verdade, eles são o time mais velho de toda a NBA, com uma média de idade de 30,4 anos. Aqui vai outra coisa, aposto que todos já ouviram sobre a segunda faixa, que é basicamente um limite de imposto de luxo. Eles terão restrições rígidas na formação do time, como não poder usar a exceção de nível médio para contratar um jogador decente.
Eles não podem trocar vários jogadores em uma sign and trade e ainda podem perder uma escolha de primeira rodada futuramente. O Milwaukee Bucks é apenas um dos 4 times acima da segunda faixa de imposto de luxo. Basicamente, eles estão ferrados se continuarem onde estão, especialmente com um elenco que não tem nenhuma chance de competir pelo título. Além disso, as decisões deles ao longo dos anos não foram tão ruins. A grande decisão, a troca por Damian Lillard, não foi tão boa quanto esperavam, mas quem poderia prever isso quando o Milwaukee Bucks o contratou? Lillard fez sua melhor temporada em Portland no ano passado. Por Wagner, eleva, interpreta, aceita sua vontade. Drew Holiday, por outro lado, vinha de algumas atuações horríveis nos playoffs. É razoável supor que Damian Lillard seria uma ótima adição ao time, mas ele também não é nenhum garotão. O envelhecimento traz inconsistência. Apesar de ter sido magnífico em alguns jogos, em outros ele parece totalmente fora de sintonia. Na verdade, não foi a troca por Damian Lillard que acabou com esse time, e sim a falta de trocas deles. E ao manterem o mesmo elenco, o Milwaukee Bucks ficou confiante demais no mesmo grupo que conquistou o campeonato. Então eles não tentaram melhorar tanto o time porque sentiram que não precisavam disso mesmo. Há muitos problemas no elenco do Milwaukee Bucks, desde a falta de um banco produtivo ou de jovens talentos até as pernas mais velhas. Eles não conseguem mais acompanhar. Isso também se aplica ao Giannis, que evitou em grande parte a narrativa de lesões durante a carreira, especialmente se comparado ao Embiid, mas vale analisar. Em 5 campanhas de playoffs de 2020 a 2024, Giannis perdeu jogos por lesão em 4 dessas 5 pós-temporadas. Ele pode não se machucar tanto quanto Embiid, mas ainda sofre frequentes lesões, principalmente nas costas e panturrilha, que o afetam há muito tempo, assim como Embiid. É complicado culpar só os companheiros de Giannis se ele mesmo tem dificuldade para ficar em quadra e ajudar na vitória. Ah, e quem pode esquecer a maior semelhança entre esses dois? Ambos tiveram Doc Rivers como técnico principal, o treinador mais superestimado das últimas décadas. Mas não vamos discutir sua capacidade como treinador, e sim como. No momento em que ele entrou pelas portas como técnico dos Sixers e dos Bucks, ele começou a inventar desculpas o tempo todo. Nos Bucks, ele assumiu um time que estava 32 vitórias e 14 derrotas. A primeira coisa que ele disse foi: "Não desejaria isso a ninguém." Até perguntei: "Podemos esperar até depois do All-Star Break?" Doc Rivers parecia literalmente não querer o emprego, mas foi forçado a aceitar tipo: "Uau, valeu, Doc." Definitivamente não gostaria de ouvir isso se ele fosse meu técnico. Ele encerrou a temporada com 17 vitórias e 19 derrotas e foi questionado sobre as dificuldades do time, ao que respondeu: "Tenho observado tudo, não só nossos jogadores, mas também a equipe de viagem. Nós não temos o profissionalismo necessário, a seriedade nas viagens, tipo, sério, ele está culpando a equipe de viagem?" Claro, os torcedores dos Sixers conhecem bem a tendência do Doc de culpar todos, menos a si mesmo. Lembra quando ele culpou o Ben Simmons por uma derrota nos playoffs e talvez até estivesse certo? Mesmo assim, você não expõe seu jogador assim. Lembra quando ele culpou James Harden ou Joel Embiid? Ele jogava todo mundo na fogueira, menos ele mesmo, mas talvez esteja na hora do próprio motorista do ônibus ser jogado lá embaixo. Mencionei o Doc Rivers para destacar um problema maior na comissão técnica deles. Tanto os Sixers quanto o Bucks tiveram uma grande rotatividade na comissão técnica ao longo dos anos, mas nada funcionou. Não há continuidade, eles não têm identidade. Quando você contrata o Doc Rivers, é basicamente como dizer que essa é uma tentativa desesperada, como se não tivessem outra opção além do Doc, o que é engraçado. Sempre viu Giannis como alguém que passaria toda a carreira nos Bucks. Ele sempre quis ser lembrado como Tim Duncan ou Dirk Nowitzki, superastros que ficaram no mesmo time durante toda a carreira e se tornaram lendas locais de suas cidades. Mas para o Giannis, ele meio que mudou de ideia ao longo dos anos. O desejo dele de ganhar campeonatos superou a vontade de ficar em Milwaukee. Em 2023, ele chegou a dizer isso em uma entrevista: "Se surgir uma chance melhor de ganhar o troféu Larry O'Brien, preciso aproveitá-la." Sim, agora tudo faz sentido. Quando você ouve todos esses rumores de troca envolvendo Giannis, está se tornando uma possibilidade real que uma das maiores superestrelas da liga realmente possa sair. Alguém poderia pensar que Joel Embiid seria trocado antes do Giannis.
parece que muitos times têm dado mais atenção ao Bucks. Com ofertas já na mesa, o tempo dele em Milwaukee pode acabar mais cedo do que imaginamos. Enfim, é isso, pessoal. Me digam o que vocês acham aí nos comentários. O que vocês pensam sobre as situações do Embiid ou do Giannis? Vocês acham que os Sixers ou o Bucks podem voltar a ser verdadeiros candidatos ao título? E desses dois caras, qual vocês acham que vai ser trocado primeiro? Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!